foi escolhido a dedo, viu? Não é qualquer chocolate. Depois eu vou comer aqui mesmo. Isso. Obrigado. Com vontade. Isso Obrigado aí. mesmo, gente. É um prazer estar com vocês aqui para bater um papo, para falar um pouco sobre mercado fitness, aulas de bike, música também. Eu sou um aficionado por música, então são coisas que eu gosto de falar e falar também um pouco sobre a minha história dentro da Veloci, dentro da educação física. Que maravilha. Obrigado pela presença. E a gente queria saber um pouco, né? Vamos contar para o pessoal, quem ainda não conhece ou só ouviu falar ou conhece pouco, o que é a Velocity? A Velocity é um estúdio de bike, né? A gente é o maior estúdio de bike, a rede de estúdios de bike da América Latina. A gente foi pioneiro no Brasil em trazer esse modelo pay-per-view de aulas, né? Então, vendo de aulas avulsas, venda de pacotes, isso não existia ainda no Brasil. A gente trouxe isso lá no ano de 2014. Bom, eu era, né, um dos sócios, porque a gente acabou de ser vendido para a Smart Fit. Mas quem criou mesmo todo o conceito foi o nosso CEO, que é o Shane Young. E ele trouxe toda a identidade visual, criou a marca do zero, escolheu a primeira leva de professores, a primeira turma de professores. Eu entrei na segunda turma de professores, bem lá no começo. Eu entrei quando a gente ia inaugurar o segundo estúdio, né, já depois de um ano mais ou menos da marca. E esse ano a gente completou 10 anos de surgimento, né? De nascimento. Parabéns, 10 anos. Desses 10, 9 eu trabalho na Veloci. E aí foi isso, foi uma ideia que ele trouxe. Ele é neozelandês, então ele é da Nova Zelândia, trabalhou muito tempo na Austrália. E ele acabou trazendo essa ideia, que é uma ideia muito difundida, principalmente nos Estados Unidos, né? Tem o principal marca de estúdios do mundo, que é o SoulCycle. Ela foi a pioneira do mundo de trazer esse modelo de aula, colocando movimentos, colocando momentos, né, de conexão com a música. E a gente olhando esse modelo de mercado, né, uma coisa que não existia no Brasil. Acho que no Brasil vai dar certo. Trouxe para o Brasil, começou do zero, foi bem desafiador no começo. E aí a gente tá com 80 estúdios. Nossa, 80 já. 80 estúdios, né? 2 no Rio, né? No Rio de Janeiro são Cidade do Rio 2, Niterói tem mais um, né? E São Paulo? São Paulo tem mais de 20. São Paulo tem uma porrada. Cidade de São Paulo, né? Interior tem mais. Eu conheço os do Rio, né? Bom, eu passando ali pelo shopping há muito tempo, eu via o estúdio, mas não tinha ideia ainda, há muito tempo, do que era o conceito. Eu imaginava mais uma aula de bike. A gente até pensa inicialmente uma aula de spinning. Sim. Mas depois eu experimentei, eu sei como é, eu adoro fazer. E eu fiz e vi que não era uma aula de spinning. Tanto é que eu voltei para fazer. Então já não era uma aula normal de spinning. Eu voltei e continuo fazendo. E qual é o grande diferencial de uma aula de spinning normal de bike para a Velocity? Cara, isso é engraçado porque a gente conhece, por exemplo, todos os professores no geral, sem exceção, todos eles sempre, a maioria das vezes, começam a aula perguntando: você já fez aula de spinning? Aí, eventualmente, acaba que um ou outro fala: já fiz. E aí o professor logo em seguida já emenda, porque esqueça tudo que você fez, que é completamente diferente. Eu acho que assim. São esses pontos que eu não conseguiria dizer mal, porque eu nunca fiz o spinning tradicional. Eu já comecei direto no estúdio da Velocity. Então... Cara, é que assim, antes de eu falar sobre as diferenças, meu treinamento demorou muito tempo, né? Então, a gente estava até conversando antes de começar. Eu treinei 6 meses. Então, se você for pegar, eu entrei para dar aula depois de mais ou menos 1 ano e 4 meses, só que eu já estava treinando há 6 meses, então eu já conhecia a Velocity antes dela completar 1 ano.
Então eu já conheci ela bem desde o começo. No começo, a gente tentou trazer esse modelo de fora, mas entendendo que o mercado brasileiro ele sempre teve o conceito de spinning. Então, todos os professores que entraram nessa primeira leva e na segunda também, a gente veio do spinning. Tinha uma experiência do A spinning. gente já tinha essa experiência, né? Então, muitas coisas a gente acabou carregando, mas mudando bastante durante todo esse processo. E a gente recebeu muita crítica, mas muita crítica dos professores de spinning, falando, vocês não dão aula, vocês fazem macaquice, vocês ficam dançando em cima da bike. E é sério, eu recebia... E é isso, que bom, né? Que a gente dança na bike, que é isso que eu faço lá, eu adoro. Era uma coisa meio agressiva, sabe? Pô, gente, eu não tô falando que o que a gente tá fazendo é melhor do que uma aula de spinning. Porque é um novo, né? Era algo novo. É só diferente, entendeu? Não é repaginado, de repente. É diferente. É um outro conceito. A gente usa o mesmo instrumento, que é a bike, que é a bicicleta, mas o modelo da aula é um modelo diferente. É uma coisa inspirada em música. A gente gosta muito de música. A música tá no DNA do relógio. Não, você principalmente. Eu principalmente, né? Porque assim, eu toco também por hobby, não como profissional, mas eu também produzo algumas músicas, então assim, eu gosto de música, então casou. Quando eu entrei, casou. Total. Foi uma coisa, foi um casamento. Você é DJ também. Antes da Lost, você já era DJ. Eu já tocava. Aí então, você assim, meio que só conseguiu linkar o seu gosto de referência musical como DJ e adequar para dentro do formato. Exato. Total. Então, assim, no começo, se eu fosse colocar quais são as diferenças, a principal diferença é que o spinning ele foca muito na performance, né? Então você vai para treinar. Uma aula de spinning ela é construída para treinar e ela usa muitas ferramentas do outdoor. Sim. Então ela te prepara para você pedalar, ou ela usa ferramentas para te preparar para você pedalar fora da sala. Sim. Então é um conceito montado para aumentar a sua performance do outdoor. Tá? Então acho que a principal diferença é essa. O spinning ele cuida mais da parte da performance, mesmo que você não seja um atleta, mas do treino em si. Sim. E a gente cuida mais da parte da experiência, de mostrar música, movimentar o corpo, gastar caloria, utilizar a música dos movimentos extra que a gente faz. Então acho que essas são as principais diferenças, mas música é uma coisa muito importante, né? Você não vai em nenhuma aula da Velocity que você não esteja pedalando no ritmo da música. E talvez em algumas aulas de spinning você vai e você não vai pedalar no ritmo. E não tá no ritmo. Porque o direcionamento vai ser pedale a X BPM durante tanto tempo. E a música vai ser um plano de fundo ali. Né? Então a gente usa a música como parte principal da nossa aula também. O que eu falo, assim, para alguns amigos que perguntam, cara, como é que é lá e tal? Eu falo, cara, parece que eu tô numa balada. Tô numa boate. E assim... Depende também de qual professor que se dá pra dar aula, sim, né? Mas ele... Porque assim, até o João... Até o João, né, que também entrou lá por nossa causa, ele falou, cara, fazia muito tempo que eu não ia pra balada, agora eu tô me sentindo, tô bem aqui, porque eu tô cumprindo a minha balada que eu não tava mais indo. Então, assim, é uma reconexão com a música. Isso é fundamental, essa parte musical. Tem uma hora que você passa a pedalar mesmo cansado por conta da música. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Falei, não, agora chega, aí senta. Aí toca aquela música, eu volto sem perceber, eu já tô ali. Isso acontece. Porque música é doping, né? Então, música você não pode usar, já tem vários estudos de música das competições profissionais, ou até mesmo amador, acho que pode, mas as profissionais, tipo Olimpíada, essas coisas, você não pode tocar música de nada. Porque durante, só antes, né? Ela realmente interfere na sua performance. Ela pode aumentar e melhorar a sua performance. Então a gente sabe dessa importância. A gente sabe que pode acontecer de você pedalar muito melhor por causa de uma música. Com certeza. Não é nem a fala de um professor ou qualquer speech inspiracional que ele vai usar, mas a música toca e aí o seu corpo vibra junto e aí parece que você cria força. Exato. Né? Teve até um caso ultimamente que acho que foi numa maratona, numa meia maratona, que a música da linha de chegada era a música que o corredor usava no treino.
Ah, é? E aí, quando ele escutou a música, ele já entrou e foi que foi. Foi embora. Aí queriam anular, não sei se anularam, queriam anular Caramba, a né? premiação dele por causa disso. E as tuas aulas no próprio estúdio da Velocity é uma coisa que não que os outros professores não tenham, mas assim, você consegue ter uma coisa específica que é tipo assim, pô, eu falo muito com. Eu vou citar o nome porque ninguém vai saber quem é, então pouco importa. Por exemplo, eu converso muito com a Michelle. Falei, pô, às vezes eu tô ali no Spotify, tô escutando as playlists assim, até pra, pô, sei lá, vou mandar como sugestão. Aí, pô, aí tem uma música ali que eu falo, cara, isso aqui é a música, é a cara de aula do Fernando. O Fernando com certeza colocaria que são, geralmente eu associo muito A pessoa, né? a pessoa. Então você consegue, essa aula ela tem uma identidade ali no áudio, na forma da condução também. Então, por exemplo, você pega ali geralmente o que eu visualizo como característica da tua aula. Músicas longas, geralmente com boas marcações aí depende muito do dia, né? Mas às vezes tem um pouco mais de giro, às vezes tem um pouco menos. Assim, eu gosto Essa questão da identidade da tua aula, você já trabalha como DJ, então você conseguiu trazer esse tipo de coisa com bagagem como DJ também, Cara, né? assim, eu vou falar pra você hoje que faz a minha aula, você vai falar assim, mentira. Mas eu já dei aula de funk. Várias vezes. Eu adoro funk, mas você não gosta, Então, tá ligado? Você detesta. mas eu já dei. Por quê? Porque eu já tive várias fases dentro. Então, já fazem 9 anos que eu dou aula só no estúdio de Velocity, fora nas academias que eu trabalhei antes, né? Apesar de eu não ser tão velho assim, né? Eu sou uma pessoa nova, mas eu já trabalho desde os 15 anos, não com educação física, mas eu já trabalho desde os 15 anos. Com educação física, eu trabalho desde os 17. Porque foi quando eu entrei na faculdade. Tá. Então, eu entrei na faculdade com 17 e já comecei a trabalhar na área. Então, ou eu ajudava um treinador, ajudava alguém na academia, dava suporte em aula e tudo mais. Então, já faz muito tempo que eu trabalho com isso e eu entendo que, assim, da mesma forma que eu fui me amadurecendo como pessoa, a minha aula também foi amadurecendo junto, sabe? Então, depois eu entrei, eu tinha um estilo completamente diferente do que existe hoje, né? E Você aí vai atualizando, né? eu fui atualizando, eu fui me aperfeiçoando, até o momento que, assim, antigamente a gente tinha uma bonificação anual, que, assim, o melhor professor ganhava uma viagem para Nova York, para ver de onde surgiu a ideia, né? A fonte. Ah, sim. E engraçado que assim, não era anual, acho que era de 6 em 6 meses. E aí dava lá a época de ir para Nova York, eu não ia, porque eu não tinha batido a meta. Porque eu era também o mais novo de todos. Né? Tá. Tinha acabado de chegar. No começo da Velocity. No começo da Velocity, tinha 21 anos. Isso no Rio ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Paulo. Né? E lá no começo, eu não batia a meta, eu tinha 21 anos, tinha acabado de chegar, não batia a meta, não ia. Daí deu a primeira bonificação, não ganhei, a segunda bonificação, não ganhei, a terceira, não ganhei, a quarta, não ganhei. Só que a quarta, eu bati a meta. E aí, mas por idade, foi o mais velho. Eles cancelaram. Cancelaram. Aí eles falaram assim, esse ano a gente não vai ter, Eita. essa quarta a gente não vai ter. Aí eu, puta... Vai ser uma viagem, não vai ser uma viagem pra Acapulco, vai ser pro Guarujá. Então, o que eu falei? O que eu fiz? Eu peguei todo o dinheiro e fui. Aí sem você falar pegou. Inglês, sem nada. Você foi, porque eu fui. Olha, isso aí. Eu quis ir, eu quis entender melhor. Eu já estava bem imerso no mundo da bike, né? Já dava muitas aulas. Já. Não foi com tudo pago, você se desembolsou. Eu fiz aqui lá. Passei um perrengue, porque eu não falava inglês, então, assim, cheguei... Eu também não falo. Era McDonald's todo dia, né? Number one, então, assim... Mas você foi e falou, mas eu vou lá para conhecer a Velocity, então, com todos os convites. Os estúdios que existem na cidade de Nova York. E falar com os caras lá que eram os e trocar uma representantes. Ideia. E, cara, tanto que eu tenho o caderno até hoje, né? Eu levei meu caderno. Olha, legal, hein, cara? E eu anotava. No final de cada aula, eu anotava tudo, eu não entendia nada.
Mas eu anotava tudo que eu tinha mais ou menos entendido, uma palavra, Sim. um olhar, um gesto, uma música, o que ele fez, o que ele não fez, como que era a turma, como que ele se portou com base da turma, como que foi a fala, se ele falou muito, se ele falou pouco. E você fez as aulas? E eu fiz 15 aulas em 5 dias. Olha só, cara. Eu fiz 15 aulas. Isso tudo em Nova York. Tudo em Nova York. Mas eu fiz vários estúdios, não só Soul Cycle. Eu fiz Psyche, eu fiz Soul Cycle, eu fiz Berries, eu fiz Rumble Boxing, eu fiz Stone House, eu fiz vários estúdios lá de Nova York. Então, De várias modalidades diferentes também. Ah, Entendeu? Então eu queria entender o modelo de negócio estúdio. maravilha. E voltou com essa bagagem. E eu voltei com essa bagagem. Só que quando eu voltei com um caderno cheio de anotação. sim. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E a Soul Cycle foi que inspirou, Foi. até onde eu sei, né? Não sei se eu tô falando uma coisa errada, Não. mas até onde eu sei foi a inspiração, foi a Soul Cycle, tipo, literalmente tudo. Porque eles eram os primeiros, né? Eles foram os primeiros, os precursores com relação A Soul Cycle. Soul Cycle, é. Aham. Então eles eram os primeiros, não existia nada desse tipo, né? E a gente olhou, como eu disse, o Shane olhou e trouxe para o Brasil. Aham. Só que a gente, professor, também não entendia. Não era a mesma coisa, Não, claro. porque a gente estava acostumado com o modelo de academia e aulas de spinning. E aí, se eu chegar em você e falar assim, um podcast vai ser assim, aí você pode até entender o que eu falo, só que você não vai sentir na pele até você ir Aham. em um, né? Claro. Você até falou, eu já fui em alguns, eu entendo qual que é a dinâmica, Como mas funciona, como exato. funciona. Então, Sim. por isso que ele levava os professores também para lá, para entender melhor a dinâmica do negócio. E aí, como eu não pude ir, porque Nessa época você não... cancelou, mas aí eu fui. Aí eu fui, paguei. Como se fosse um laboratório, né? Isso, um estágio, um laboratório. E voltou de lá, quando você voltou, eu falei, então esse é o cara que a gente precisa aqui pra Então aí ficar. eu falei, agora eu entendi. Então aí eu comecei a me aprofundar bem mais. Foi uma imersão total, né? Foi, Isso. só que daí o engraçado foi, eu voltei de Nova York, eu mudei radicalmente as minhas aulas. Então as velocidades que utilizam aqui, que são os giros rápidos, Sim. quem prosperou, porque a gente não girava. Era mais devagar. Era mais balanço. Né, era mais lento também, mais ajuste de carga, porque o spinning, lembra que eu falei? Sim. porque O spinning, Vem a muito gente disso. era professor de spinning, então a gente carregou muitas coisas do spinning também. Então a gente ajustava muito o botão. E músicas mais lentas, elas são mais, entre aspas, fáceis de pedalar. Gera uma segurança maior, uma sensação de segurança maior. Então, a gente usava mais músicas lentas ajustando o botão vermelho. E aí, quando eu voltei de Nova York, aí eu comecei a usar músicas Mais rápidas. Mas as bikes, elas suportavam essa... Porque eu lembro que algumas aulas de spinning mais antigas eram assim, a bike não suportaria o que suporta hoje e também não tinha o pezinho preso lá, que a gente usa a sapatilha. Essa ideia da sapatilha já existia? Já existia. Sempre existiu. Vocês desenvolveram isso, do conceito da Velocity, mas normalmente nas outras aulas de spinning, eu não via tanto. Não, tem o Ou só se fosse uma aula muito específica, né? Isso. E aí, para um giro, para essa velocidade, não dá, né? Não dá. Mas Então, eu com firma-pé, aí fica realmente inseguro. Então, Eu acho que é por causa de uma questão de que também, e aí, por exemplo, o conceito da Velocity, eu imagino que seja algo semelhante, mas é como se fosse você pega a aula de spinning e eleva ela para um nível um pouco mais hard. Assim. Eu tava olhando e falando assim, pô, o que eu tô fazendo aqui pode servir de inspiração, e eu não era nada, eu só era o professor, tá? Pode servir de inspiração pro cara fazer. Só que eu tenho o meu caderno, eu vi isso sendo colocado na prática. Eu estudei sobre a biomecânica, eu estudei sobre todos esses pontos que eu falei anteriormente. O cara, às vezes, ele vai fazer a minha aula, ele vai só querer copiar. Sim. Então, eu também preciso tomar muito cuidado com relação às coisas que eu faço, porque você vai tentar copiar e você não vai copiar com a mesma ideia, com o mesmo raciocínio que eu tive na hora que eu fui montar, na hora que eu fui fazer. Os riscos, eu fui diminuindo cada vez mais a velocidade e usando músicas mais longas e que proporcionavam também o mesmo nível de
não é nem de dificuldade, mas de intensidade. Então eu não precisava aumentar tanto a velocidade assim. Eu poderia sustentar uma velocidade mais reduzida durante um tempo maior. Sim. Mas tu acha que, por exemplo, quando você veio de lá pra cá, que você falou que você voltou transformado, assim, né? Você veio querendo meter o louco. Novo homem. Mas tu acha que, tipo assim, new man. eu gosto de tirar essas dúvidas, a gente perguntar isso, porque as únicas 2 unidades que eu pedalei, que eu pedalo direto no Leblon e no da Barra, que eu fiz Sim. poucas aulas. Mas assim, da Barra eu já sinto que tem algumas diferenças meio sutis, assim, em relação aos do Leblon. E aí, geralmente a galera que pedala em São Paulo, nas unidades da Velocity de São Paulo, fala que é totalmente diferente daqui do Rio, por exemplo. Então, assim, já tem gente que falou pra mim assim, pô, imagina que em São Paulo são vários Fernandos dando aula, que é mais ou menos aquela questão da identidade. Você tem a sua identidade, seu formato, estilo de música e tal. Isso lá fora, quando você chegou aqui, você acha que lá fora eles... Não sei se de repente uma questão de educação americana, assim, os caras eles tendem a gerar muito mais rápido, com muito mais frequência do que aqui, e aí de repente quando você trouxe isso pra cá, você tentou dar uma reduzida pra justamente evitar algum tipo de acidente, alguma coisa do Cara, é que assim, culturalmente, né, o americano, ele acaba tendo essa parte de competição muito forte, né? Ele é muito competitivo com tudo. E aí o que acontece? Lá fora tem um incentivo muito grande para esporte, para competição. Não, e a fomentar esse tipo de mentalidade. Então, é uma mentalidade, tipo assim, eu vou superar os meus limites. E é tipo, vou superar o limite hard, no nível hard. Então, eu fiz algumas aulas que eram mais aulas onde a gente dançava, cantava e tudo mais. Mas eu tive aulas que eu falei assim, cara... Isso aqui vai matar alguém. Entendeu? Mas é bom, mas pra quem conseguia, você tava tão cheio de adrenalina que você falava assim, é bom, aí você queria mais. E queria mais. E a produção hormonal que acontece dentro de uma aula dessas, né? Ela acaba sendo tão grande que gera vício, né? Então você acaba ficando viciado, você quer voltar, mais e mais. eu quero voltar, eu quero pedalar mais, eu quero ficar mais tempo, eu quero girar mais rápido. E aí você vai sempre no mais. Então e eu não tinha esse tipo de pensamento. Então com a maturidade, eu tive várias pessoas que me ajudaram a abrir os meus olhos também. Uma delas foi a Ana Paula, que foi a pessoa que me treinou. Que ela me ajudou a abrir os meus olhos e falar assim, olha, primeiro, você pode se machucar. Você não é o Superman. Que eu voltei de lá achando que eu era o Superman. Não é bem assim. Virou a máquina. E você pode se machucar, você pode machucar alguém. E aí, quando ela conseguiu abrir meus olhos pra isso, eu falei assim, ela tem razão. É uma responsabilidade que você tem ali. Porque eu sou responsável, aqui no Leblon, por 47 pessoas que estão dentro da sala. Eu não posso colocar ninguém em risco. E a nossa aula, ela precisa ser uma aula democrática. Então, por mais que você nunca tenha pedalado, você vai entrar e você vai falar assim... Ok, eu posso não ter feito tudo, mas eu consegui fazer alguma coisa. Eu me senti incluído, eu recebi um bom atendimento. Ele me olhou, ele me corrigiu, ele falou comigo, ele me chamou pelo nome. A pessoa, ela precisa receber esse tipo de atendimento, né? Então, foi uma mudança mesmo de ideia. Eu tive que tomar bastante cuidado. Eu não tomei no começo, eu vou ser sincero. Eu não vou ser hipócrita. Eu não tomei no começo. No começo, eu só peguei e tentei replicar. Mesmo sentando, estudando, aperfeiçoando e tudo mais. Mas, como eu disse, tiveram pessoas que me ajudaram a abrir meus olhos e eu também fui entendendo melhor como aplicar, quando aplicar. Então, como professor mesmo, né? Como a responsabilidade do professor. Exatamente. Que nem numa aula mesmo, assim... Pegando o exemplo de uma aula de português que eu vou dar. Tem alunos que já estão bem avançados. Isso acontece direto. E eles querem que você já vá para frente. Você não pode. Você tem que falar ali, às vezes, uma coisa básica. Alguns alunos ficam, nossa, mas isso eu já sei. Só que você tem os alunos que ainda não acompanharam, não pegaram essa parte. Quando você dá aula coletiva, é isso, né? É isso. Você não está dando aula particular para alguém. E sempre tem alguém começando, e na Velocity já percebi que eles
perguntam quem que tá começando, e aí tem cada um, você não vai ser obrigado a girar no mesmo tempo, você fica no seu ritmo, isso os professores falam muito, ó, vai no seu ritmo, tenta, se você conseguir, é sempre a condição, né? Se você puder, se você conseguir, vai, se não, senta e continua. Aí eu falo, opa, que bom que eu vou continuar um pouquinho aqui. E tá, tudo bem, tá escuro, ninguém tem tá horas vendo. que você vai além e tal. Agora, vocês já pensaram, não sei se isso já aconteceu, alguma turma especial para quem já tem mais experiência com Velocity, ou é sempre turma para todos, ou tem alguma turma que... Ao contrário, a gente já teve uma turma para iniciante. Ah, para iniciante. A gente já teve uma aula, bem antigamente, que a gente dava aula, a gente não cobrava nada pela aula, a gente dava aula. Era antes, são 4 horas no final de semana, né? Então, antes tinha uma aula que era uma aula reduzida, para falar sobre ajuste, para falar sobre o que era o ritmo, para ensinar as pessoas realmente a pedalar. Então, lá no começo, quando a gente estava construindo a nossa marca ainda, o que a gente fez? A gente fez um trabalho de base. A gente parou e começou a ensinar as pessoas a realmente pedalar. Porque, como eu disse para vocês, nas aulas de spinning vai ter professor que vai usar o ritmo da música, mas pode ter professor que não vai usar o ritmo da música e vai usar só estímulos físicos. Sim. Então, as pessoas estão acostumadas a fazer aula de spinning só usando estímulos físicos. Quando eu falo sobre pedalar no ritmo da música, ela fala, oi? O que é isso? Não tá ligado. E aí, o que a gente fez? Não, vamos dar um passo para trás, vamos realmente ensinar. Para pessoas mais avançadas, avançadas que eu digo que já pedalam há muito tempo, que têm habilidades físicas, a gente, pelo menos eu, né? Eu como head de produto da Velocity, eu penso que assim, não existe nada bom que não possa ficar melhor. E não é aumentando a velocidade que a pessoa ela vai pedalar melhor. Não é por isso, com certeza. Então, se a gente for pegar quais as ferramentas que a gente tem dentro de uma aula de bike, né? A gente tem algumas. A gente tem a velocidade que a gente pedala, né? Pode ser mais lento ou mais rápido. O ajuste que a gente usa pode ser maior ou menor, dependendo da velocidade, do estímulo que você quer causar. Se a pessoa vai estar em pé ou sentada. Basicamente, são esses 3 estímulos que a gente tem. Então, se ela vai estar sentada, vai estar em pé, se ela vai ajustar mais ou vai ajustar menos, se ela vai pedalar mais rápido, vai pedalar mais devagar. Fato. Aí eu estou tirando o mérito dos movimentos que a gente acaba adicionando no meio da aula. Mas basicamente é isso, né? Se um cara pedala bem, beleza, se pedala bem, ajusta o botão. Então, assim, eu não preciso aumentar ou fazer uma aula específica para esses caras. Eu posso adaptar a mesma aula para todo mundo. Desde o cara que é muito avançado até o cara que é muito iniciante. Eu consigo adaptar tudo. E você acha que, por exemplo, uma coisa... Eu conseguiria colocar eu como exemplo porque não dá para saber das outras pessoas como é que cada um sente de forma individual. Mas, por exemplo, eu sinto que nas suas aulas e de um outro professor, para não citar o nome, mas assim, em termos de tipo de música, de gênero de música, tu tem uma pegada, você tem outro professor que tem um estilo de música muito mais voltado pro eletrônico. Sim. E aí, assim, eu não sei se isso é uma questão psicológica, sei lá, se isso faz sentido, se isso realmente é um fato na prática, ou se é uma coisa psicológica da minha cabeça. Mas, assim, eu sinto uma certa facilidade, talvez, menos dificuldade de conseguir conseguir encaixar uma batida, o time, numa música eletrônica, por exemplo, do que num pop, do que, sei lá, num hip hop, uma coisa nesse nível, assim. Porque por mais que o pop, você tenha um pop remixado, mas ainda o pop remixado continua sendo pop, ele não deixa de ser um pop pelo fato de estar remixado. Aí eu não sei se isso faz sentido ou se é psicológico. Faz porque eu já até expliquei isso para alguns alunos que não gostam de música eletrônica. Né? Vamos partir do princípio que assim, eu gosto. Esse é o ponto zero. Eu gosto, é uma coisa que assim, também faz parte de mim. Eu já escuto desde da época do Mini System, quando eu tinha meus primeiros CDs lá do Caldeirão do Hulk, entendeu? É a sua base, né? Exatamente. Summer Electro Hits. Assim, Summer Electro Hits, entendeu? Eu vim do rock, né? Meu pai gosta muito de rock. Então, meu pai sempre apresentou pra gente Led Zeppelin, The Who.
todas as bandas, e aí eu fui para algumas mais alternativas, tipo Slipknot, e eu gosto de música, eu fui pesquisando, mas eu vim do rock, e depois eu migrei para música eletrônica, porque sempre tiveram músicas de rock remixadas com a música eletrônica. Eu falei, nossa, essa versão é legal, essa versão ficou diferente. Né? Então, assim, hoje em dia, o que está acontecendo muito com o funk, do funk fazer esses mashups de músicas conhecidas, isso já acontece na música eletrônica há muito tempo. Há muito tempo. O funk também acontecia, só que eles pegavam samples. Né? Ou eles mudavam a letra da gringa. Então, ele deixava em português, abrasileirava. Popularizado também. Exatamente. Né? Então, ele abrasileirava aquela música que estava fazendo sucesso na gringa, trazia pra cá, mudava a letra. O gospel faz muito isso ainda no Brasil. E aí as coisas rolavam. Então, assim, eu gosto de música eletrônica. 2, pelas pessoas talvez não conhecerem a música, o desconhecido faz com que elas se concentrem mais. Elas não tenham nada que vai tirar a atenção delas. Sim. Então, se eu colocar... Vou dar um exemplo. Se eu colocar uma... Você não gosta de Madonna, mas vamos supor... Você gosta de Madonna. Se eu colocar Madonna, você vai preferir escutar a Madonna ou me escutar? Aí vou buscar a Madonna. Obviamente você vai querer escutar a Madonna. Então, tudo aquilo que eu falar... pouco importa para você. Vai me tirar a atenção. Exatamente. Vai me dar uma vontade de pedalar. Vai. Mas aí tudo que eu falar para você fazer ou para você corrigir, vai perder um pouco. Você perde o foco. Você fica focado na letra da música em si. E na sensação, em aproveitar e tudo mais, aí você vai perdendo o foco. Então, aos poucos, como se fosse um conta-gota, você vai perdendo o foco. Sim. E aí o que eu percebi? Que a música eletrônica, por ela ter a batida muito bem marcada, ela te ajuda a encontrar o ritmo com mais facilidade. Sim. E 2, por você talvez não conhecer a música, você não vai se distrair tanto. Então, o seu foco vai continuar junto da batida da música, nas minhas orientações, nas orientações do professor. Então, assim, sim, ajuda, a música eletrônica ajuda a ensinar, o processo de ensino. Por causa do ritmo e de não ter letra, ajuda bastante. Porque depois que a gente estava falando essa questão, o que acontece? Eu senti que na tua aula, desse outro professor em questão, meio que eu tivesse saído, sei lá, do 0 pro 10, assim, em muito pouco tempo, nessa questão de evolução de giro, entendeu? Os próprios professores, assim, eu, de maneira alguma que eu não vangloriar de ninguém, não queria tirar um com ninguém, mas, assim, alunos já com bastante experiência lá, por exemplo, não vou falar o nome, mas vieram uns 3 alunos com bastante experiência e falaram, pô, tu melhorou pra caraca e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, obrigado, cara, escutar isso assim de vocês é muito importante pra mim, porque entre o balanço e o giro, eu sou mais da turma da vibe do giro, que é mais adrenalina, que é aquela vibe mais acelerada e tal, eu curto. Aí tem músicas que simplesmente o giro ele não encaixa. Por exemplo, eu vou citar aqui. Teve uma aula tua que a gente fez, que eu falei até com a nossa amiga lá. Falei, cara, ele me lançou uma música que eu já escutei várias vezes essa aula, só que eu não consigo de jeito nenhum encaixar o giro nessa música, que é a tal da Malaya. Uhum. Porque essa música, ela é como se fosse uma marchinha. E é uma marchinha, ela não é contínua, ela é uma marchinha com várias quebradinhas. Então, para você poder encaixar nessas quebradinhas, eu sofro, eu peno pra caraca. É diferente, por exemplo, de um opus da vida, que ela é constante, ela é contínua. Ela não tem que... No máximo, ela vai dar uma quebrada, mas uma quebrada longa, para poder dar uma recuperada, depois ela tem a crescente de novo. E depois quebra de novo. Agora, essa música, ela é a música inteira tendo quebradinha e coisa. Pra mim, E não só pra você, né? Insano. Quando eu tô, assim... Quando a gente veio crescendo, né? A gente Veloce veio crescendo, a gente sempre foi uma empresa, principalmente no começo, né? A gente era muito familiar, cara. Então, tipo assim, o CEO, ele tava fazendo as nossas aulas, ele tava olhando, assistindo, atendendo. Se era para dar sapatilha, ele tava dando sapatilha. Se era para varrer o chão. Então, a gente sempre teve essa cultura de, tipo, botar a mão na massa para fazer tudo. Né? E
E foi até isso que forjou a gente para ter esse tipo de perfil de pessoa, de tipo, pô, eu sou pau pra toda obra. Fazer, né? Então, assim, ó, falando só só para depois entrar no gancho, né? Sobre essa questão do ritmo, quando a gente começou, a gente era uma equipe bem reduzida, né, com relação aos treinamentos. E o nosso crescimento, ele foi muito rápido. Então, a gente meio que... A gente não cresceu do mesmo jeito que o número de estúdios cresceu. A nossa equipe interna, ela era bem enxuta. E aí o número de estúdios foi crescendo. Então, a gente fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Deu uma desequilibrada, porque começou a bombar e aí tinha pouca gente para poder suprir a quantidade de expansão. Tipo isso. Aí depois a gente foi no meio do caminho, sabe, trocando o pneu do carro com o carro andando. Sim. A gente foi colocando gente, ensinando gente, e aí a gente começou como eu disse para vocês, meu treinamento foi de 6 meses. Então eu demorei muito tempo para eu realmente parar e pegar uma aula. Sim. Né? E a gente foi com esse... Depois eu vou até falar da minha primeira aula. A gente foi, durante esse tempo inteiro de crescimento e expansão, achando formas mais simples para ensinar as pessoas de uma forma mais rápida. Não demorar 6 meses. Aí a gente acabou reduzindo para 3 meses. A gente acabou reduzindo para 2 meses. Agora a gente chegou num formato que ele dura... O treinamento, a fase principal, dura 1 mês. Né? Então, a gente achou formas de realmente facilitar o entendimento do ritmo. Então, como você disse, tem algumas músicas que elas realmente são desafiadoras para você identificar o ritmo. Então, se é uma música terciária, se é uma música que bate em 5 tempos, 3 tempos, que ela tem tipo valsa, sabe? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sim. Você sempre vai batida. ficar trocando a base, que você vai estar marcando o ritmo. Né? Então, o que a gente faz no treinamento de professores? A gente simplifica, a gente fala assim, ó, tá aqui a música. Usa essa música aqui, que ela só vai te ajudar. Ela não vai gerar confusão, ela não vai gerar dificuldade, mas tem algumas músicas que realmente acaba gerando essa dificuldade mesmo na hora de encaixar o ritmo. É porque tem uma diferença que eu percebo hoje em dia, já depois de 1 ano, assim, já pedalando, eu já não estou muito mais ligado só na bike. Eu tento expandir um pouco mais a minha percepção dentro do conceito da aula. Que é, tipo assim, essa questão de batida. Então, por exemplo, eu percebo muito essa música específica, ela, por mais que ela seja uma música de giro, aí, de novo, por exemplo, do Opus, ela tem essa... Ela é constante, ela cresce, daqui a pouco ela para, ela dá uma quebrada, você consegue dar uma relaxada para depois subir de novo e quebrar de novo e fechar. Essa, ela é literalmente uma marchinha, ela é constante, só que ela é toda picotadazinha. Algumas são assim. Algumas são assim. Agora, você tem um repertório musical e tem suas playlists, Sim. né? E você ainda escolhe novas músicas o tempo todo. Qual é esse seu critério ou sua ideia, assim, essa música vai entrar, não usei essa ainda, quero mudar, quero colocar uma música? É mais feeling. Então você vai ouvindo e vai... Gostei, não gostei. Eu gostei da música, gostei, beleza. Aí eu boto para dentro. Então, assim, eu tenho mais de 3.000 playlists lá no meu Spotify. Só que só de músicas que eu coloco para dentro são mais de 18.000. Aí tu pega uma e joga pra playlist que você vai possivelmente usar na aula. Ou eu já, coloco um monte. Então, toda semana sai música nova. Você abre lá as plataformas que você usa, toda vez você vai achar música nova. Então, toda semana sai alguma música nova. E eu seleciono as que eu mais gosto para que eu possa utilizar isso na minha aula. Por quê? Eu não vou colocar uma música que eu não gosto. Senão eu vou ser falso. E aí, a minha verdade ela vai acabar se perdendo com relação à aula. Então, o aluno ele vai olhar, ele pode até gostar da música, que tem muita gente que ama certas músicas, só que se eu colocar na minha aula, a pessoa vai se amarrar, eu vou odiar. Tanto por isso que eu falo assim, cara, não me manda funk, porque eu não gosto. Justamente. Eu não gosto de axé, eu não gosto. Então, você pode ser... Eu também não curto, não. Você pode ser, mas tem gente que gosta, entendeu? E você pode se amarrar. Se entrar na vibe, já tocou muito funk, por exemplo. Funk antigo eu adoro. Então, eu já toquei muito nas aulas e foi importante naquele momento. Isso, tem a vibe do momento. Porque, pensa, a gente é uma empresa de São Paulo. A primeira unidade fora de São Paulo
Foi aqui no Rio. Pensa você chegar e já tem a rixa Rio-São Paulo, né? Esses paulistas, não sei o quê. E eu me mudei de São Paulo pra cá e era paulistinha o tempo inteiro, entendeu? E aí você chega aqui já querendo ditar as regras, não dá muito certo. Então a gente veio devagarzinho, tipo mineiro, a gente foi comendo pelas beiradas e tentando achar o nosso espaço. Usou várias músicas locais, então que seja no trap, principalmente no começo do trap, eu usava bastante porque eu gostava. Hoje em dia eu não gosto, mas... É tipo um rap. É tipo um rap, mas antigamente era mais sutil, Mas você tem uma playlist que você usa mais pro Rio, outra mais pra São Paulo? Então, no começo eu tinha muito. Eu tinha, tipo, eu ia dar aula em São Paulo, era uma outra pegada, né? Aí eu vinha pro Rio, aí eu passava final de semana em São Paulo, semana Rio, geralmente era assim, né? Que minha mulher também morava lá, e aí depois a gente veio morar junto pra cá. E tinha essa diferença. Então eu tocava, tipo, dance DJ na aula. Pô, eu queria fazer uma aula entendeu? dessa. Então, Você assim, adora, eu mas... criava essa conexão entre Rio e São Paulo, eu com a minha cultura, respeitando a cultura do carioca e tentando achar um meio termo ali pra gente realmente difundir a imagem, o conceito da Veloce para as pessoas aqui que elas não conheciam. Elas não conheciam. Então eu tinha aquela visão de spinning mesmo e a gente não é o spinning. Não que a gente é melhor que o spinning, a gente é diferente. É outra coisa. É outra coisa, completamente diferente. Mas igual, eu tava falando da minha primeira aula, depois de 6 meses de treinamento, a minha primeira aula foi substituindo a treinadora, que era a Ana Paula. A aula... Todo professor começa assim, substituindo, E né? aí, era uma sala lotada de 45 bikes, 45 pessoas. Tava lotado. Eu entrei com a camiseta do Shazam. Eu não tinha nem uniforme. Era a camiseta do Shazam. Entrei pra dar aula com uma calça leg, não sei o quê. A capa tinha? Não tinha capa. Só que assim, antes disso você fazia... Você não tinha entrado para dar aula, estava só no período de Tava treinamento. só no treinamento. E eu trabalhava numa outra academia. Ah, sim. Aí você estava esperando ali o seu momento. Exatamente, terminar o meu treinamento para eu começar a dar aula. E aí eu cheguei na sala, comecei a aula, como eu tinha aprendido durante os 6 meses. Fui dando a aula, a cada música que passava, as pessoas iam embora. Nossa, cara. E aí eu comecei a aula com 45, terminei a aula com 15. Eita. Eu terminei a aula com 15 pessoas. Então, tipo, 2/3 foram embora da sala. Na minha frente, assim. Cada música que passava, o pessoal saía. Agora, imagino que alguém tenha entrado na aula e falou, não era o professor que eu tinha marcado, é outra. Aí você, tipo, nem... Não, as Ou era pessoas porque- até sabiam mesmo. Tipo, não Mas, gostei, tipo, a aula não é gostaram fraca. muito da... A aula é fraca. Aula ou música? Não, tudo. Era tudo conjunto. Aí foi esvaziando. Foi esvaziando. Então, Sim, imagina, eu imagino. terminei a minha primeira aula já com 2/3 a menos. E aí eu olhei e falei assim... vai ser desafiador, vai dar trabalho. Tanto que quando a gente abriu a nossa segunda unidade, eu morava... Minha mãe mora em Osasco, em São Paulo, né? Que não é São Paulo, é Grande São Paulo. E aí eu não tinha carro, era muito novo também, não tinha carro, não tinha dinheiro também. Eu pegava um ônibus, um trem, um metrô, e ainda descia na Paulista e descia a Bela Sintra ali, que dá uns 2, 3 quarteirões. Chegava no estúdio, abria a porta como a gente abre, né? Quem quiser saber como que a gente abre, vai fazer aula. Então, eu abria a porta do jeito que a gente abria a aula, 0 pessoas. Caramba. E aí eu tinha que voltar, porque eu só dava uma aula. Aí eu voltava pra casa, fazia todo esse caminho pra voltar. Só que o que eu fazia? Eu sentava na bike e eu dava a minha aula. Falava assim, não é porque eu já recebi meu dinheiro, eu não tenho um aluno pra dar aula, que eu não vou treinar. E você? Fazia... Porque eu já tive a experiência de 30 pessoas saírem da minha frente. Eu não quero isso de novo. E aí eu falei assim, eu vou parar e vou treinar. Eu fechava a sala,
com ninguém e eu dava aula para ninguém. Aí eu falava, puta, eu posso falar aqui, aqui eu não preciso falar, eu posso usar a luz aqui, apagar aqui, e eu fui treinando. Eu fiquei 1 mês assim. Ainda tem essa questão também, né? Da questão de jogo de luz e de iluminação. Também, então eu ficava treinando para mim, E engraçado como eu dividi horário com a minha treinadora, né, com a Ana Paula, que depois virou minha sócia, e hoje em dia é amiga, irmã, e a aula dela era lotada, a minha em seguida zerada e a outra aula dela lotada. E aí eu parava... Então era pessoal, então. Não, é porque ela era muito boa. Ela era muito boa. E ela já tinha tempo de cada um, né? E ela tinha fama, e fama conquistada. Não era uma fama... Às vezes o próprio horário também, né? Dependendo de... Não, porque no dia seguinte eu dava aula nos horários dela. Ah, tá. E estavam todas zeradas. Então, assim... É todo um processo que ele passou. A marca era muito nova, porque a gente só tinha uma unidade, ninguém conhecia direito a gente, era a nossa segunda unidade. É isso que eu te perguntar. Começou em São Paulo onde? Qual? Itaim. Aí você abriu essa primeira. Abriu a segunda na Bela Sintra. Então a gente abriu no Itaim na... como que é o nome da rua? É uma travessa da Faria Lima ali. E onde tem até o Banana Café, ali no Itaim. E Jerônimo da Veiga. Isso no princípio mesmo da Veloz. Foi a primeira, foi a 01. A 01. Então você está lá desde o zero. E aí depois abriu a segunda na Bela Sintra. E é com a Soul Cycle, por exemplo, porque tem uma Soul Cycle em tudo quanto é canto de Nova York. Hoje em dia sim. Paulo, Hoje em dia sim, e ainda tem, a gente vai expandir ainda mais para a Zona Sul e Zona Leste também. A gente vai De São Paulo. De São Paulo. Agora, eu fiquei curioso para saber quando é que foi a virada da chave aí, que tá sua aula zerada, para você Pra eu ter virar alguém... Pra eu... crescer até Aí chegar que eu onde você comecei a chegou. fazer, eu comecei a assistir a aula da Ana. Assistir, ficar lá sentado, começar a conversar com os alunos dela. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de formiguinha, conquistando uma pessoa de cada vez. Aí até eu já consegui conquistar o meu público. Falar assim, as pessoas vêm para fazer a minha aula. Sua aula. Aí eu, beleza. Aí eu fui só aumentando isso. Tem aula para substituir, eu pego. Tem aula de não sei o que, eu pego. Final de semana dobrar, eu pego. Acabou a viagem para Nova York, eu vou. Você foi assim. Eu fui, entendeu? E aí eu fui, mas quando eu fui eu já tinha o meu público. Bem fiel. Eu já era a melhor retenção e ocupação dos outros estúdios. A gente já tinha 4 estúdios. Aí já tinha outro em São Paulo. Já tinham 4. Tinham 4. Era Moema, Paulista, Jardins e Itaim. E depois você conseguiu ficar mais perto assim para você? Eu ainda tinha que deslocar Não, eu tinha que deslocar, só que eu tinha carro, Claro. né? Mas eu tinha que deslocar, bastante. Aí eu comecei a dar personal para os alunos que faziam minha aula e tal. Tá. E aí eu voltei de Nova York e aí eu fiz mais sucesso ainda. Porque veio aquela coisa avassaladora, né? O novo. Ninguém conhecia. Todo mundo queria conhecer. Todo mundo queria fazer minha aula. Então era tanto professor quanto aluno. E aí foi expandindo. Aí surgiu... a gente vai abrir Rio de Janeiro. Aí eu olhei e falei assim... Então, mas antes disso, veio só a ideia. A gente vai abrir Rio de Janeiro. Quando foi isso? Rio de Janeiro tem uns 10 eu vim anos. pra cá em 2017. É que a Velocity completou 10 a do Leblon? Não, 7. 7 a do Leblon. Então eu vim pra cá em 2017, né? Mais ou menos isso, 2017. Então foi maio de 2017. E aí surgiu essa ideia em 2017. E eu tinha acabado de pedir minha namorada, que hoje é minha esposa, em namoro. E aí eu olhei e falei assim, essa pode ser uma ótima oportunidade para eu crescer. E aí na época eu olhei e falei assim, em São Paulo eu tenho muita concorrência. Porque são muitas pessoas e tal. Se eu fizer um bom trabalho fora, talvez seja uma oportunidade de eu conseguir crescer dentro da empresa. Né? Porque eu já era famoso. O bom de São Paulo é isso, né, velho? Ao mesmo tempo que ele é muito grande, consequentemente você tem muita Não que eu tivesse medo de concorrência, mas
é um novo desafio. É. Você abrir uma marca de São Paulo É mais complexo. numa cidade grande que é o Rio de Janeiro, que é uma vitrine cultural para o mundo. E você dizer que você pensar, eu posso levar essa marca para lá. Exato. Tipo, E precisa de eu mim. posso construir, entendeu? Só que assim, eu falo isso para todo mundo, eu não faço nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Então, quando a gente veio para cá, veio eu e a Bruna Totti. Então, a gente veio para cá e a gente fez esse trabalho de construção da marca, junto com o Lucas também, que os dois já saíram da Veloci. E a gente fez esse trabalho de construção da marca durante muitos anos. A gente demorou... O que você olha hoje, você que chegou há menos tempo, o que você olha hoje, aquilo tá sendo construído há 7 anos. Então, hoje em dia, o Estúdio do Leblon é o que mais tem alunos, é o que tem o maior faturamento. Então, começou e tudo mais. antes da pandemia, lá em 2017. Então, 2017, a gente teve esse tempo aí, né? De construir a marca, construir os números. E a gente ficou muito tempo também no vermelho, né? Porque estar no Shopping Leblon não é tão barato assim, né? Não é tão barato assim. Eles foram bem parceiros da gente no começo, eles ajudaram bastante a gente, colocando outdoor dentro do shopping, divulgando a gente, ajudando a gente financeiramente também. Eles foram bem parceiros da gente, mas mesmo assim, é caro, né? Então, a gente estava bem no início construindo a marca e a gente, em conjunto, conseguiu fazer isso. E depois foi somando os outros professores. Na época veio a Bianca, depois entrou o Will, que até foi para a Barra depois saiu. Depois entra a leva do Fábio, do Felipe, do Jackson, da Maria, do Ayrlon, que o Ayrlon acabou nem concluindo o treinamento. E aí, hoje, a gente depois tiveram as meninas de Porto Alegre que vieram para cá também, que elas davam aula... Então, elas davam aula em Porto Alegre e aí elas se mudaram para o Rio de Janeiro e aí a gente absorveu depois. E você se mudou? E eu me mudei. Faz 7 anos. 7 anos que eu moro aqui. Você veio com tudo. E eu adoro o Rio de Janeiro. Mesmo com todo o caos, todo o problema, tudo que a gente já sabe que é o Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro. E toda vez que eu vou para São Paulo, eu fico muito feliz de voltar para o Rio de Janeiro. Eu fico muito... São Paulo. Não é nem isso, mas é que assim, São Paulo é muito grande. É porque tu já era de lá, né? Então, às vezes, tô de saco cheio, tô enjoado. E São Paulo é muito grande. Então, para você andar, pra gente 10 quilômetros, 10 quilômetros eu vou pro aeroporto. Eu chego no aeroporto. 10 quilômetros em São Paulo não é nada. Sim. Você vai, talvez tem gente que mora, que leva o filho pro colégio a 10 quilômetros. E acha perto. Entendeu? Você fala que e qualquer quarteirão que você pega, principalmente na região central, você demora 1 hora. Porque o trânsito é tão grande que acaba complicando as coisas, entendeu? Só pra você ter uma noção, mês passado eu fui para uma reunião, eu tive que sair 1 hora antes da reunião e eu ainda cheguei meia hora atrasado. Entendeu? E eu falei assim, trânsito, caos. Então, São Paulo é uma ótima cidade, tem pessoas muito boas, sabe? Tanto profissionais bons, quanto pessoas receptivas, pessoas boas. É a cidade que, assim, meu pai não é de São Paulo, meu pai é ele nasceu em Recife, mas meu avô é imigrante, então meu avô sempre ficou pulando, meu avô é italiano, então ele ficou pulando Bahia, Recife, aí ele morou, depois ele veio para São Paulo, então foi uma cidade que abraçou minha família, né? Principalmente a parte do meu pai, a parte da minha avó também, que meu bisavô da parte da minha avó é português, então... É uma cidade que abraça todo mundo. Eu sou suspeito para falar porque eu amo São Paulo. Tenho uma conexão fortíssima. São Paulo que o pessoal compara muito como se fosse no Brasil e que vai a Nova York nos Estados Unidos, né? É muito... São Paulo é diferente. Só que eu não queria mais aquela correria. Sim, você encontrou um outro estilo de vida. E acabou sendo o quê? Liderando a Velocity no Rio, né? Já liderava em São Paulo, mas aqui você liderou novo... Então, em São Paulo, eu era só professor. Assim. E aí, quando eu vim pra cá, aí as coisas começaram a convergir pra eu... tomar a frente, né? Tomar a frente de algumas coisas, né? Então, eu dividia bastante com a Bruna algumas coisas. E aí, eu comecei a tomar mais a frente de outras coisas aqui no Rio de Janeiro.
E a Ana Paula tomava conta bastante de São Paulo, né? Até o momento que a gente se juntou. E a gente começou a dar treinamento juntos. Eu dava só local Rio, ela dava só São Paulo. E todo o Brasil ia para São Paulo para fazer o treinamento. Aí ficou uma coisa. E aí os números começaram a crescer bastante aqui no Rio. E aí a gente juntou. A gente, vamos dar treinamento junto. E a gente ficou anos dando treinamento junto. Anos. Foi tipo... Aí ela saiu agora, recentemente, do grupo. E só que a gente fez uma parceria muito boa, a gente sempre se complementou, né? Eu com uma visão mais calma, talvez mais estratégica, ela de um jeito muito mais sanguíneo, muito mais emocional, trazendo ali... Complementando, né? Exatamente, a gente fez um ótimo trabalho. Agora a gente tem uma equipe, então, como eu estava falando para vocês, a gente foi crescendo, agora a nossa equipe já está bem maior, a gente tem vários professores que trabalham para a gente de diversos lugares do Brasil, então eu tenho um Master Trainer de Goiânia, eu tenho um Master Trainer de Ribeirão Preto, eu tenho um Master Trainer de diversos Toda hora lugares. chega e-mail, assim, agora abriu a de Salvador. Salvador vai abrir agora. Vai abrir Fortaleza amanhã. Vai abrir Fortaleza. Cara, De um tempo pra cá, de uns meses pra cá, teve um exponencial, né? Tá abrindo um monte. E a ideia é que com a Smart Fit a gente consiga abrir muito mais. Né? E a gente é uma ótima franqueadora, né? Acho que agora com essa parceria com a Smart Fit, a gente no grupo Smart Fit, e isso acho que é até importante falar, tá? A Smart Fit é gigantesca, cara. Sim. As pessoas só conhecem a Smart Fit por causa da Smart Fit, da academia. Sim, só que não é. Ela tem vários braços, né? Eu não digo todos, mas grande parte dos estúdios de Brasil são dela. Então, o Vidya Yoga é dela, o Race Bootcamp é dela, o Jab House é dela, o One Pilates, Tonus House. Então, todos esses estúdios são dela. Falando assim popularmente, ele é um grupo É o terceiro maior grupo de fitness do mundo. É o maior da América Latina. Então, um grupo empresarial. Aí eu já não sei até que ponto daria pra gente detalhar isso, mas, por exemplo, depois que foi pra Smart Fit, por exemplo, a Smart Fit começa a assumir quando? E na prática do dia a dia ali, no próprio estúdio e etc., como é que isso... Você acha que isso daí pode ou vai acabar influenciando ali, afetando? Tipo Não, é assim? bom explicar também assim, que não é assim, a Velocity dentro da Smart, porque tem gente que não vai entender isso, vai achar que tá dentro da academia. Que, tipo assim, a Smart Fit comprou a Velocity, aí vão colocar um estúdio bike dentro da academia da Smart Fit, por exemplo. Então, o que rolou exatamente? Não, porque assim... Para professor, eles pedem, deixam de ganhar algum tipo de benefício, vão ganhar mais, vão ganhar, não, continua a mesma coisa. Cara, tá tudo um pouco incerto essa questão de... Porque assim, a gente vai... eu não entendo muito essa questão de negociação, tempo de contrato e tudo mais. É uma empresa listada na bolsa, então sempre precisa ter muitos, sabe, auditoria. Detalhes econômicos, muita coisa. Então, timing, eu não sei. Tá. O que mudou pra gente? Praticamente nada. Para os alunos também. Para os alunos também não. Acho que a única mudança foi a migração para o Total Pass, né? Que hoje em dia a gente aceita o Total Pass, que faz parte do grupo Smart Fit também. É isso, exatamente. Sim. E faz parte do grupo Smart Fit. Mas para a gente, inicialmente, não mudou nada. A nossa perspectiva é que a gente consiga ter muito mais recurso, né? Para conseguir expandir a nossa equipe, né? Melhorar os nossos processos internos, ter uma equipe o jurídico deles é gigantesco, o RH deles é gigantesco, então ter esse auxílio deles para que a gente também consiga se alavancar ainda mais. O marketing, né, também, né? O marketing deles também, mas que a gente também leve muitas das coisas que a gente faz bem para dentro do grupo, claro, né? Porque eles não vão gastar esse dinheiro só para ter um estúdio de bike. E a gente é especialista em treinar as pessoas.
né? A gente treina muito bem as pessoas, a gente forma muito bem. Então, a gente vai trazer alguns aspectos, algumas habilidades para o grupo também Smart Fit, não só para o Estúdio Velocity. Sendo comprado pela Smart Fit, mas também como que a gente vai ajudar o grupo Smart Fit a crescer, a evoluir, o que a gente, eu como head de produto da Velocity, como que eu posso ajudar os outros produtos dos estúdios que eles têm, como que eles também vão poder me ajudar, então vai ser uma troca bem legal. E dentro da prática do exercício em si, em questão da pedalada, qual que é a relevância, não sei se tem alguma relevância, qual que é a função da gente pedalar e chega um determinado momento da aula, vem o danado do pezinho? Bom, vamos por partes. Tá, não, aí tu organiza. A questão de aula, a nossa intenção nunca foi gerar uma competição para ver se você vai ter mais aula que o fulano de tal ou não, mas é mesmo para te parabenizar por uma conquista. Porque a gente sabe que, assim, o nosso objetivo como empresa e principalmente o meu objetivo como professor de educação física, que eu acredito que deveria ser o de todos os professores de educação física, é como que eu vou tornar o exercício o mais acessível possível para o maior número de pessoas. Né? Igual você é professor. Como que você vai fazer com que a maior número de pessoas fale corretamente o português? Então, o meu objetivo é como que eu vou fazer o maior número de pessoas fazer qualquer tipo de exercício. Então, porque, querendo ou não, o Brasil, ele é o quarto pior país no mundo com relação a praticantes de exercício físico. Questão sedentária, né? Então, tem muito sedentário ainda. E eu não tô falando sedentário, tipo, o muito idoso e nem o recém-nascido. Eu tô falando da população média, praticante ali, É sabe? cultural, né? Tem É uma muito coisa sedentário. Então, assim, pode parecer... A gente abre o Instagram hoje, tá todo mundo correndo, tá todo mundo treinando... É mentira aquilo. É uma mentira. Porque grande parte das pessoas, elas podem até ir na academia, paga a academia e não vai. Eu falo muito isso, que a academia, ela é como um caça-níquel. Porque ele fica ali, o cara tá ali ganhando, a academia ganhando dinheiro, o cara nem vai. Então, mas aí, igual, é um jeito de por exemplo, ganhar... é muito barato, Me senti representado agora. Ali, o cara tava R$160, não é nada. Então, mas o nosso Isso não é indireta pra objetivo mim, é não, fazer né? com que as pessoas realmente pratiquem, sabe? A gente não gosta que as pessoas não vão fazer exercício físico. Porque, pra mim, eu como professor de educação física, a minha função social é ensinar o exercício para as pessoas. Incentivar. E incentivar e se fomentar essa atividade. Porque eu sei que faz muita diferença na vida das pessoas. Ajuda tanto a parte de mental, emocional, físico, saúde. Concentração, atenção, a sua vontade de começar o dia, de fazer as coisas. Autoestima. Isso então tem tudo. É muita coisa envolvida. Então, assim... Eu vou te falar que a empresa, esse negócio de vocês, na minha vida, teve... Essa é uma coisa que eu não costumo comentar com muita gente, com todo mundo, porque... Agora você tá ferrada, né? Quem escutar, não pode escutar, mas é uma coisa positiva, pelo menos. Quando eu comecei a pedalar na Velocity, eu tava com... A gente tá falando de 95 a 96 quilos, eu comecei a pedalar. E eu, como eu falei, eu tenho meu personal lá e tal, e a gente chegou no nível que... É aquela que, há mais de 10 anos que você conhece, já viajou pra Las Vegas junto, então assim... Putaria total. Ele xinga, eu xingo também. E aí ele chegou numa hora e pegou e falou: cara, se você não tomar uma atitude agora, você vai se foder. Porque 96 quilos para você chegar a 100 é um pulo. E quando você chegar a 100, vai ser só ladeira abaixo. Para você poder pegar e contornar e consertar esse processo... Das duas, ou você vai se fuder de treinar ali, e muito provavelmente você vai simplesmente desistir, porque você um treino muito, muito hard,
treino chato. E você vai precisar fazer várias concessões, né? Vai precisar privar de vários alimentos. De E o várias resultado vai demorar aparentemente, né, pra você. Ou então você tem que começar a tomar alguma providência. E aí, cara, eu fui correr atrás, tipo assim, aí fui pra endocrinologista, fui pra nutricionista. E aí, no meio dessa confusão toda, desse momento todo, calhou de eu cair no próprio estudo da Velocity. E ali, porra, eu fiz uma aula ali, na primeira, quase eu saí destruído, assim, quase morrendo na primeira aula. Eu lembro até hoje. Falou, é isso que eu quero. Foi 600 e poucas calorias. Eu falei, porra, se eu em uma aula fiz 600 calorias, o resto é só condicionar com a parte da nutrição, com a da endócrino, e vamos ver o que eu acho que o mais importante não foram só as 600 calorias, mas tipo a percepção do tempo que você teve em gastar. Eu demorei... Porque você pode correr durante 1 hora e gastar 600 calorias. Sim. Só que uma coisa... E eu não tô questionando o que é melhor, tá? Mas... Ali as coisas passam muito rápido. Então, em 45 minutos, você olha e fala, acabou? Exatamente. E aí que tá. Passa assim. E aí quando você vê, já tá no pezinho. O grande diferenciador de vocês. Porque, assim, eu antigamente eu detestava. Hoje, continuo detestando. Academia, no caso. Ah, sim. Não a bike em questão. Imagina se ele... A academia, eu não suporto academia. Eu detesto Mas academia. é importante. Naquela época, a gente tá falando aí de antes de uma pandemia, Sim. né? Então, naquela meu treino consistia que um treino de academia é um pouco mais do que uma atividade de bike, por exemplo. São 60 minutos. Sim. Nesses 60 minutos, o que eu fazia de esteira era, 40 minutos de esteira e 20 minutos de musculação. Então, assim, falei, cara, não é possível, eu tenho que conseguir uma forma onde o cardio consiga ser uma coisa prazerosa, eu consiga fazer isso a longo prazo, manter isso com consistência. E aí calhou de justamente eu cair lá no estúdio, conhecer o espaço, e essa proposta, meio tipo assim, mesmo que você está fazendo um cardio, meio que com algumas aspas, você tá dentro de uma balada, né? Como se fosse uma boate saudável. Você tá se divertindo. Aí, indo muito, e a pessoa vê que eu tô empolgado com aquilo, ela falou, opa, tem alguma coisa ali. Porque acho que na Velocity acontece, é muito isso de você falar pra alguém, chama alguém junto e então, vai. E aí, essas coisas de aniversário, de camiseta, elas servem para construir essa comunidade mesmo. Porque é aquilo que eu falei, a gente quer o maior número de pessoas fazendo exercício. E a gente tem uma opção, não estou falando que é a melhor opção, mas é uma das opções que existem no mercado inteiro para que você se mova, se mexa. Você pode até não gostar. Você fala assim, não é pra mim. Mas acho que é saudável. Mas eu acho que a parada bem. Eu acho, tá? Que a maior parte das pessoas, elas vão falar que elas não foram mal atendidas. Elas não foram maltratadas. Elas podem até não gostar da aula, porque o formato não é para mim, ou isso aqui não é para mim, é muito escuro, é muito alto, não sei. Mas eu fui bem atendida, fui bem recebida, o professor me deu atenção. Então, a gente torna um ambiente favorável para que a pessoa realmente queira continuar fazendo exercício. Aí vem as pequenas conquistas, como os números de aulas, os aniversários. Então, a gente acaba construindo esse social, porque raramente, principalmente dentro desses 10 anos, você viu o Velocity... eu acho que você nunca viu Velocity num outdoor na rua, num ponto de ônibus. Ainda não. Porque a gente não usa esse até agora, tá? Não sei como vai ser daqui pra frente. Mas a gente não usa esse tipo de estratégia porque a gente acredita muito que as pessoas que realmente gostam do nosso produto, elas vão ajudar a gente a vender o nosso próprio produto. Isso, quem realmente precisa do produto tá ali. Assim, acredito que ao mesmo tempo que não vou dizer que seja proibido, mas que você pede para ser evitado. De repente para ficar tirando foto com flash e tudo mais, mas a liberação de repente você filmar, você postar nas redes sociais e tudo mais. Isso ajuda a gente a fomentar também, porque igual... Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da SoulCycle lá, porque eles são extremamente privados. Proibido. Não pode entrar com o celular na mão. Não. Entrar com o celular na mão. Se você tiver que entrar com o celular na mão, eles pegam no seu celular. Eles não... É porque o conceito deles é diferente, entendeu? O conceito deles é um conceito de clube.
Então é um clube privado, muito fechado. Hoje em dia não tanto, porque eles foram adquiridos pela Equinox. Mas é um conceito de... Foi construído com um conceito de clube ali dos magnatas de Manhattan, ali do Upper. Exato, só pra nata. Setor ali. E aí depois isso foi se difundindo e aí eles foram se popularizando um pouco mais. Não é barato, mas eles foram se popularizando um pouco mais. Então, o nosso conceito com relação a isso, essas coisas de gratificação, parabenização, é justamente para a gente fomentar o maior número de pessoas fazendo algum tipo de exercício. E a estratégia de vocês funciona, tá? Que bom! Eu falo com o meu personal isso direto. Foi assim, e eu já malhei na Bodytech, já malhei hoje em dia eu tô no Smart Fit do Jockey. Mas eu falei, cara, por que a estúdio lá, a rede da Velocity, ela consegue te conquistar de uma maneira? Porque, assim, além de ser uma experiência diferenciada, assim, hoje, pra mim, por exemplo, falo isso até com o Gustavo. Falei, cara, Gustavo, a minha cabeça hoje, eu já cheguei num nível mental, assim, na minha cabeça, já tá no meio automático. Tipo assim, eu vou pra Velocity completamente com uma cabeça, com uma educação completamente diferente de uma pessoa que vai pra academia, por exemplo. Sim. Academia hoje, tudo bem, eu já perdi, hoje eu falei, tava com 96 quilos quando eu comecei, hoje eu tô com 74,5. Então a gente está falando coisa. Aí, eu sou péssimo de cálculos, mas mais 20 quilos, né? Mas assim, a mentalidade é outra, porque o estúdio ali, para mim, virou como se fosse um quintal de casa. Né? Tem um aluno ali que usa um termo que eu gosto muito, que é... Cara, eu venho pra cá, isso aqui é o playground aqui da minha casa. Eu venho aqui pra poder entrar com umas armas. Poder brincar, poder dar uma relaxada e tudo mais. Acaba te dando um combustível pra fazer eu acho que diferente de você ir pra uma academia, você fazer uma coisa que é maçante, é sistemática. É porque é igual. Eu vou defender a minha área agora, né? Eu não posso falar que musculação é ruim, porque não é ruim. Você encontrar Mas você precisa encontrar um treino, porque você precisa treinar, fato. Você precisa fazer fortalecimento muscular. Não dá pra você ficar sem musculação. Eu pedalando que eu pedalo hoje, eu faço... Não só... mas não só numa academia. Você pode fazer isso ao ar livre. Exatamente. Então, você precisa fazer algum tipo de exercício com alguma resistência, com algum tipo de peso, porque, imagina assim... Depois hoje em dia tá um pouco diferente, mas vamos imaginar que depois ali dos 40 e pouco, indo para 50 anos, a tendência é que o seu corpo ele comece a perder massa muscular, massa óssea. Então, quanto mais você chegar nessa idade com uma reserva grande e continuar treinando para manter essa reserva, a perda ela vai sendo minimizada. Então, você vai chegar com 80... Eu estava conversando isso com a minha avó esse final de semana. Minha avó falou... minha avó tem 87 anos. E ela é super lúcida, super ativa, costura, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Só que ela falou, a minha mãe com 50 anos, a minha avó falando, né? Então, a minha bisavó com 50 anos já tinha morrido. Porque os hábitos eram diferentes, a cultura era diferente, o ambiente, a tecnologia e tudo mais era diferente. Então, assim, hoje em dia, minha avó com 87 e a minha outra avó com 88, elas vão pro baile, elas vão dançar, elas vão fazer, elas vão se mexer, elas têm uma vida ativa. Coisas que há alguns anos atrás eram inimaginável. E a tendência é que a gente consiga viver mais tempo por ter uma vida mais ativa. Eu vejo pessoas com 50, 60 anos que eu falo assim, não, você tem 40. Você tem 40 anos. Porque ela já sempre se cuidou, sempre praticou algum exercício, comeu bem, dormiu bem. Aquilo faz parte da vida. Não é uma coisa de, eu tenho que ir para... Você não pensa, eu tenho que ir para você não pensa, eu tenho que respirar. É a mesma coisa. Só que as pessoas, elas acham que elas têm a opcionalidade de fazer exercício. Não, você é obrigado a fazer. O corpo humano, ele foi projetado para se movimentar. Ele não foi projetado para ficar sentado. Se eu não for poder fazer minha pedalada ali diária ali, eu já fico puto em casa. Aí já começa a me dar crise de ansiedade, eu começo a ficar... Já te dá abstinência. Eu começo a ficar incomodado. Tipo assim, a prova disso foi esse ano,
Eu nunca fiquei uma semana sem fazer pelo menos uma aula que seja. Juntos, e nossa própria força nos surpreende todas as vezes. Prepare-se para chegar a lugares onde você nunca esteve. Eu vivi isso ali, lugares que eu não vivi na prática de exercícios. Encontre-se, transforme-se por inteiro. Faça parte da nossa revolução. Gostei dos verbos no imperativo, que estão bem empregados. Gostei disso. E isso realmente, onde você nunca viveu no exercício, isso eu senti nas aulas. Por conta da conexão entre música e o exercício, basicamente. E as luzes também fazem toda a diferença. Ajuda. E a gente já fez alguns estudos sobre cromoterapia também, para entender como a gente vai usar as luzes. Então, a gente estuda também sobre didática, a gente sabe que tem pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas, a gente faz esse panorama, a gente detalha sobre como ensinar para cada pessoa, para cada tipo de pessoa. Justamente quando você vê o outro conseguindo, você fala assim, eu consegui. Você fez aquilo ali. Você levou aquela pessoa a crescer de alguma forma. E eu tava falando com um professor esses dias lá no Leblon, e aí ele falou assim, daqui a pouco o Fernando para de dar aula. Eu falei assim, não existe a menor possibilidade de eu parar de dar aula. Não dá, né? Porque eu escolhi isso pra minha vida. Eu posso até parar de dar aula de bike, tipo, parar de pedalar, mas parar de ensinar alguma coisa, eu não vou conseguir. Porque isso é meu. Querendo ou não, é uma referência até para os outros professores. Então, se tira você dali, não sei, falando de forma mas ele mas eu acho não que os outros sentiria ficaram sem um norte. Mas eu acho que assim, agora sendo bem, vamos ser bem realista, né? Uma empresa que não consegue ter sucessão é uma empresa que já está fadada à falência. Então eu preciso ensinar outras pessoas a fazerem realmente aquilo que eu faço, entendeu? Então, assim, hoje a gente no Estúdio Leblon tem a equipe que a gente tem ali é muito boa. Sim. E eu fico muito feliz, de verdade, de todos os professores que a gente tem ali, deles fazerem parte da nossa equipe. Não só os professores, a recepção, o pessoal da limpeza. Sim. Então, toda a construção da equipe... Para funcionar ali, todo mundo tem que estar no seu time. É o que eu falo para todo mundo. Eu não faço nada sozinho, gente. Tem que estar todo mundo de mão todo mundo tem a ideia assim, o Fernando é o Fernando. Gente, eu não faço nada sozinho. Eu posso ter vários papos reflexivos sobre vários pontos, né? Mas eu não vou fazer, eu não vou conseguir botar... Eu não tô dando aula em Palmas. Eu não tô dando aula agora em Porto Velho. Sim. Tem gente que está dando aula lá e eu confio que essas pessoas estejam fazendo o melhor que elas podem fazer, entendeu? E eu fico feliz quando elas se sentem realizadas pelo que elas estão fazendo também. De eu ter ensinado uma forma de dar aula, de novo, não é melhor nem pior que o spinning ou que qualquer outra modalidade da educação física, mas que eu tenha ensinado ela a dar aula, que ela se sinta feliz dando aula. Entendeu? Então, a minha realização é ver um aluno chegando nas suas 400 aulas e perdendo o peso que ele queria perder, e mudando o hábito de vida, mudando a rotina dele e entendendo que o produto está fazendo bem na vida dele, e também de um professor onde ele se sinta mais valorizado, onde ele se sinta mais visto, onde ele se sinta mais feliz. Então, né? E assim... E a Velocity foi o lugar que eu escolhi para fazer isso. Até quando? Não sei. A gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas, exatamente. Quando eu tiver força para fazer o que eu faço, quando eu tiver renovar lá os créditos. Uma coisa que eu acho interessante, que me parece assim, é uma inovação. Sim. Que o conteúdo, né? O conceito, o produto... Ele representa uma inovação de exercícios que dialoga muito com o que a gente vive nessa nossa atualidade, nas nossas atualidades. Inclusive a nossa ansiedade, a questão da dependência tecnológica, todo esse pacote, né, que a gente vive. É um momento que é necessário você deixar de lado, porque muito mais do que na academia, claro que sempre tem gente que vai estar ali com o celular, mas... A gente percebe nas aulas que há um desligamento alto de pessoas ali naquele momento fora do celular, né? E não só isso, trabalha a sua relação com a ansiedade. Sim. E deixar de lado esses momentos do dia a dia para estar ali numa aula, num ambiente que parece uma festa por conta da música, né? Uma música bem selecionada.
E aí ele tira aquele momento para relaxar. Então, acho que é bem atual esse produto. Quando a gente abriu a Velocity, a gente, como não era muito conhecido, a gente ficou um pouco nichado, né? Então, poucas pessoas frequentavam a Velocity. E eram pessoas que tinham empresa, muitas pessoas eram de fora do mercado financeiro. Então, por a gente ter aberto no Itaim, do lado da Faria Lima ali, então muita gente do mercado financeiro, de empresas de fora do Brasil. Os Faria Limers. Entendeu? E muita gente workaholic, o pessoal, tipo, maluco que só trabalha e fica até... Eu conhecia gente que fazia aula de manhã antes de entrar no trabalho, entrava no trabalho, fazia aula no final do expediente, voltava pro trabalho para continuar preparando o dia seguinte. Sim. Então, a gente sempre teve contato com pessoas sempre que foram muito trabalho na vida, sabe? E colocaram muita energia em cima disso. E a gente aprendeu a lidar com isso e a entender a importância do respiro. A importância de calma. É o seu tempo, é o seu momento. Você se deu esse presente. Exato. E aproveita aqui esse momento. Aproveita agora, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Não adianta você ficar se preocupando com certas coisas que nem começaram a acontecer. Você precisa se ocupar. Se ocupa agora. Não se preocupar. E nem ruminar pensamentos e sentimentos antigos. Né, de coisas que já aconteceram. É sobre você estar presente, no momento presente. O Mindfulness fala muito sobre isso. Sobre como você vai usar o movimento para estar no momento presente. Ali, atento, imerso naquilo que você está fazendo de verdade. Então, esse conceito que a gente tem, de novo, não é um conceito competitivo, não é um conceito de intensidade, não é para ver quem pedala melhor que quem, é para que você realmente faça um exercício físico onde você esteja presente, imerso naquilo, onde os benefícios físicos se alinhem com os benefícios mentais, emocionais e a gente consiga fazer esse combo para que a pessoa se sinta bem. E depois ela se sinta mais calma, se sinta mais saudável, perca mais peso e mais feliz, a autoestima também muda. Então esse é o nosso objetivo. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Venha outras vezes. Vai ser um prazer para falar sobre qualquer coisa, jogo, personagem, eu falo sobre qualquer coisa. Eu não estou nas 400 aulas, mas estou quase lá nas minhas. Daqui a pouco estou na 100, daqui a pouco mando o convite da aula 100. Que bom. Vai ser um prazer, pô. Bom, eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Falar que eu fiquei muito feliz com o convite mesmo, que eu fiz questão de abrir um espaço na minha agenda, abrir um monte de reunião ali. Eu falei, não vou, eu vou lá pro podcast, vou falar com as meninas. Eu desejo muito sucesso para vocês nesse projeto, que vocês sejam realmente felizes e que vocês tenham realmente a alegria de toda vez sentar e parar e escutar as pessoas do mesmo jeito que vocês fizeram comigo. Eu fiquei bem feliz de me deixar falar, me deixar super à vontade, me deixaram super à vontade. Então, muito obrigado e sucesso para vocês. Convidar o pessoal que está assistindo para fazer aula em qualquer estúdio do Brasil. Você vai ser muito bem recebido, você vai ser muito bem acolhido. Lembrando que a nossa função é fazer com que você comece a praticar algum tipo de exercício físico e consiga mudar a sua rotina, a sua vida. Se vocês quiserem, eu não sou muito bom de redes sociais, eu não posto muitas coisas, né? Eu deveria postar mais, mas eu não posto muitas coisas, não. Mas se quiser, é só colocar @Fernando Barbiero, seguir o Estúdio Velocity também. Eu às vezes toco em algumas festas aí, sempre que eu vou tocar, de formas aleatórias, eu aviso lá, mas eu toco por hobby, porque me faz bem, me deixa feliz. Aí eu converso com mais amigos, juntos amigos e junto para tocar, mas estão mais que convidados. Muito obrigado de verdade pelo convite e por vocês terem escutado até agora, né? É isso aí.